Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é 22 de maio de 2025 e o Senhor tem uma palavra do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus, amém. Ele é lindo, maravilhoso e justo, assim como ele censurou os discípulos, porque pela sua incredulidade. Ele hoje tem uma palavra para de encontro meio ao seu coração, para que a gente desperte e pratique a palavra e obedeça à luz da voz dele. Amém. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã de bênção, de vitória e de livramento, eu quero te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração. Muito obrigada por até aqui o Senhor ter me sustentado, me ajudado, cuidado de mim, me livrado, me protegido. Eu, a minha casa, a minha família e tudo que é meu. E a vida de cada ouvinte desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. De cada visitante do canal. De todos os canais que essa palavra tem sido enviada. Alcança cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua justiça. Vem, Pai, em nome de Jesus. Vem desfazer toda difamação, toda intriga, toda fofoca, toda maldade, todo levante contra a minha vida e a vida de cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. Vem para dissipar toda treva, toda ação de Satanás, toda mentira, todo encantamento, toda inveja, toda maldade de corações. Vem para desfazer todo o mal pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que envergonhados e confundidos, está escrito em Isaías 54:17. Está escrito que o Senhor tem compromisso com a tua palavra para cumprir. Toda palavra, toda, aleluia, está escrito, toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra o meu ministério, contra tudo que é meu e com tudo que é dos meus irmãos. Toda palavra preparada, arquitetada contra as nossas vidas não prosperará, não prevalecerá. Está escrito em Isaías 54:17. Toda língua que se levantar contra a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, em juízo, nós a condenamos pelo poder da tua palavra. Porque esta é a herança dos filhos, esta é a herança dos filhos que provém de Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Por isso eu profetizo e recebo livramento, a derrota de Satanás e todos seus adeptos contra a minha vida, do meu ministério, tudo que é meu, e na vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada lar e cada família, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço em nome de Jesus. Limpa os caminhos. O caminho limpo, estava um impedimento, mas o Senhor arrancou, pelo poder que há no nome de Jesus. Bate e retirada da nossa vida, bate e retirada da nossa casa, bate e retirada de tudo que é nosso, Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Ai, consuma e destrua um dos nossos inimigos. Foi assim que o Senhor fez com Josué. Quando Josué marchou e te obedeceu, em Josué 6, aleluia, o Senhor fez Jericó tremer, o povo de Israel. Faça os nossos inimigos tremer e temer o Deus o qual eu sirvo, o qual nós servimos, os nossos irmãos servem, em nome de Jesus, ouvintes desta palavra, em nome de Jesus. E o Senhor destruiu, não foi um só, só entregou todos os inimigos de Israel na mão de Josué, rei dos valentes que lutava com ele, do rei Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, que se cumpra essa palavra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Foi um a um, foi de cima para baixo. A fortaleza que ninguém entrava, que era feita de pedra, foi derribada de cima para baixo, para não atingir o teu povo, para o teu povo passar por cima e destruir um a um dos seus inimigos. Que se cumpra essa palavra nas nossas vidas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade e principado, é contra toda inveja, toda maldade de coração, toda injustiça, toda mentira, todo levante, em nome de Jesus. Toda maldade seja corrompida e destruída agora. Sai do nosso caminho, Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Ai desses corações, dessas vidas, agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço. Espírito Santo,
Espírito Santo, só tem compromisso com a tua palavra para cumprir, é o que você está dizendo. E eu creio que assim será feito. Espírito Santo, ministra aos corações do teu povo e faça o efeito para a qual está sendo enviada. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, presença santa, bendita e gloriosa. Eis-me aqui. Só sou o teu instrumento. Aleluia. Aleluia. Só estou aqui para te servir. Aleluia. Fale com o teu povo. Age na vida do teu povo, Espírito Santo. Faz o teu querer, em nome de Jesus. E me usa como teu instrumento. É que eu te peço em nome de Jesus. E crendo que assim será feito, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigada. 5 minutos. 5 minutos em oração, mas é preciso. É preciso porque o nosso Deus, quando Ele fala, quando Ele mostra, quando Ele revela, é para orar, é para interceder. Amém. Essa palavra está lá no livro do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 37. Eu vou ler até o 45. Lucas 37, 45 fala da cura de um jovem lunático. Evangelho de Lucas 9, 37 diz assim: aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte, Jesus estava no monte, Jesus subia ao monte para orar. É necessário que eu tenha período de oração e ore também no monte, você também. Lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Onde Jesus estava, está repreendido, Satanás. E não volte de onde você veio, você retorna no nome de Jesus. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Quando Jesus descia do monte, ou qualquer lugar que Jesus ia, tinha multidão. Aonde você vai, você está sendo observado. E onde eu vou, estou sendo observado. Nós somos espelhos. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrado todo. E roguei aos seus discípulos que o expulsasse e não puderam. Olha o 41 que Jesus disse para os discípulos. Jesus repreendendo disse: ó raça, ó geração incrédula e perversa. Entendeu, meu irmão? A revelação está aqui. Geração incrédula, você não crê que Jesus, os sinais seguirão os que crerem. E o que ele deixou escrito: ei, o Senhor pode te usar, você não pode operar nenhum milagre. E se seu coração for perverso, maligno, maldoso, invejoso de qualquer pessoa, você não pode realizar milagres, porque o demônio te conhece. O demônio conhece o que está no seu coração. Até quando estarei ainda convosco e vós sofreis? E vós sofreis. Traz-me cá o teu filho. Quando vinha chegando o demônio, o derribou e convulsionou no menino. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo com autoridade, sem medo. Foi para cima. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, que estava sobre ele, porque ele era o Filho de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus jazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ele estava mandando, coloca nos seus ouvidos essa palavra, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. O 45, mas eles não entendiam esta palavra que lhes eram encoberta. Por que era encoberta? Porque eles não tinham o Espírito Santo e nem se esforçavam. Porque só tem quem tem discernimento das coisas espirituais, é quem é espiritual, quem tem o discernimento do Espírito. Encobertas para que não compreendessem. Eles não compreendiam o que Jesus estava falando. E temia interrogá-los acerca dessa palavra. Primeiro que Jesus já tinha dado uma repreensão para eles.
Aleluia. Até o 45 fiz a leitura. E o Senhor me disse que esta palavra encoberta será manifesta por sinais. E só quem tem discernimento para discernir os sinais que vai acontecer alguma coisa é quem vive em espírito. Quem o Espírito Santo habita, está sobre ele e ele vive em espírito, não na carne. Não preocupado com as coisas da carne. Contudo, aqui no 41 é a revelação da palavra que o Senhor falou. E Jesus respondendo. Aqui Jesus, onde ele primeiro estava no monte. Eu tenho que me preparar para qualquer batalha. Eu tenho que estar em oração. Se não for no monte, é no chão da sua casa mesmo. Pode ser o seu monte. Fecha a porta do seu quarto, é o seu monte. Mas você também pode orar no monte. Porque Jesus orava no monte. E assim, onde Jesus estava, apareceu a multidão. Onde Deus me enviar, e enviar você, que tem chamado, que está na posição dele, para a qual ele chamou, vai ter uma multidão. Vai ser 1, 2, 3. Jesus era multidões. Vai ter multidão, vai ter pessoas que vai seguir e saber o que você está fazendo está correto ou não. Deriche, vai ter enviados pelo inimigo também, por Satanás, para te observar, para saber como e que posição você está. Porque eu sou espelho e você é espelho. Você tem que entender isso. E vai ter pessoas que vai levar filhos, parentes, como esse homem teve um filho há muito tempo. O único filho dele. Convulsionava. O inimigo, o espírito imundo entrou no corpo desse menino e quebrava o menino e quebrava todos os pais, com certeza. Eles não tinham paz, mas aquele dia a paz chegou, porque chegou Jesus, e onde Jesus chegava, tinha paz. E ele rogou aquele pai, e Jesus se compadecia, assim como Jesus se compadece do teu sofrimento, ele se compadeceu daquele pai, com certeza daquela mãe. E ele mandou trazer, e antes disso, ele repreendeu os discípulos na frente de todos. Jesus é bonzinho, é misericordioso, sim. Mas na mesma medida que ele é misericordioso, ele é justiça. Ele não deixa se escarnecer por ninguém, nem por um discípulo que andava com ele. Deus não poupou nem seu único filho Jesus para padecer, morrer. Por amor à minha vida, ele vai poupar a minha a você? Não. O que eu tenho que passar e você tem que passar, que a sua casa você vai passar. Porque nem o Filho de Deus ele poupou, ele vai poupar a minha a você? Não, é o que está escrito, você precisa ter conhecimento da palavra. Jesus respondendo disse, geração incrédula. Geração incrédula, e eu estou falando com você. Se você está mesmo essa palavra está chegando para você porque você também está na incredulidade. O Senhor pode me usar por sinais, prodígios e maravilha, como Jesus disse, que eu realizaria, você realizaria. Você que tem chamado e anda na posição, e você que não tem, entra na posição hoje porque você tem um chamado. Que nós realizaríamos obras maiores que ele, que o Filho de Deus? Sim, eu creio. Para isso acontecer, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Aleluia. Ontem estávamos falando sobre Davi. Davi acreditava, Davi tinha certeza que ele ia, aleluia, que ele ia vencer aquele gigante. Quando ele dava funga, ele dizia, Pai, não envergonhe o teu servo. Ele sabia, o Deus o qual ele servia, tinha certeza que o Deus de Israel, o Deus o qual ele servia e cria, ia livrá-lo. Ele e o povo de Israel ia dar vitória a ele. Você tem que crer. Aqui para você realizar o milagre. Os sinais prodígios acontecer sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o que Deus tem na minha e na sua vida, eu preciso crer. Eu preciso tirar a incredulidade. Você precisa tirar a incredulidade. Você precisa crer verdadeiramente que o Senhor é Senhor da sua vida e que Ele nunca te falhou, jamais falhará. E que a ousadia que Ele tem te concedido, aleluia, e o poder é para o ser usado. E você confiar plenamente nesse Deus todo-poderoso que é o seu Pai. E que te dará a vitória. E que você realizará os sinais maiores que o Filho dele, Jesus, realizou. Essa é a palavra, a esperança que ele deixou. Você tem que acreditar. Você tem que tirar a incredulidade. Porque você não crê. Agora eu entendi. Sabe o que Deus revelou aqui? Que você não crê para realizar. Porque você não está na posição. Você é ainda a geração incrédula e perversa. Porque além de não crer, você é perverso. Tem perversidade no seu coração. Tem inveja, tem maldade. Falta perdoar o próximo.
Falta perdoar quem te feriu, falta perdoar. Aleluia. Tirar inveja de que alguém saiu na sua frente, espiritualmente ou em qualquer área. Por quê? Porque você parou. Porque você é medroso, é medrosa. Porque você recuou. Porque você não crê. Porque você deixou a incredulidade. Então, só pode realizar milagres, o Senhor me falou aqui quando eu estava fazendo a leitura, só pode realizar milagres, sinais, prodígios, quem crê, quem tiver uma vida plena, uma fé genuína e permanente, inabalável, Deus, e uma vida de oração, de monte, de intimidade. Esse pode. E não tiver nada no coração. O coração ser limpo e puro. Então você não pode realizar aquele que é incrédulo, que deixou a incredulidade entrar por medo de ser perseguido por maldade no coração, por guardar mágoa e inveja do próximo. Esse não pode realizar nenhum milagre. Seu coração tem que estar limpo, sua vida tem que estar no altar, você tem que viver no monte da oração e na presença do Senhor, obedecendo e na luz da palavra para realizar milagre. Por isso que os discípulos não conseguiram. Eles estavam disputando entre um e outro quem era o melhor. Quem era o melhor e quem estava mais próximo do Senhor Jesus. Você não tem que fazer competição com ninguém. O que o Senhor tem na minha vida é na minha vida, o que o Senhor tem na sua é na sua vida. A medida é igual, mas eu preciso estar no monte de oração, no monte da busca e da intimidade. E preciso ter discernimento no mundo espiritual. E para isso, o Espírito Santo tem que morar em mim, meu coração tem que ser limpo e puro. Aleluia, sem nenhum resíduo, sem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma inveja de ninguém, sem nenhuma sujeira. Precisa estar purificado e ter queimado pelo fogo. Purificado é queimado pelo fogo. O fogo precisa entrar aqui e queimar toda a impureza do meu coração. Aleluia, do seu, para realizar os milagres e os prodígios que o Filho de Deus. E precisa ter uma fé inabalável. Você precisa ter experiência, ter passado por muitas experiências de fé e saber que o Senhor é Deus da sua vida. E ter uma fé inabalável. Para isso, por isso que os discípulos não conseguiram, porque eles não tinham discernimento no Espírito Santo. E por que tudo ficou? E Jesus corrigiu na frente de todos. Jesus é bom. Mas ele não se deixa escarnecer por ninguém, viu, querido? Viu, querida? Acho que Jesus é bonzinho, você pode fazer o que quiser. Não. Vai chegar uma hora que ele vai te envergonhar na frente de todo mundo, porque ele já tem te avisado. Você tem um chamado e tem um ministério. Então se alinhe hoje, se arrependa hoje e volte para a presença. Porque assim como ele fez com os discípulos, ele vai fazer com você. Ele não se deixou escarnecer por ninguém. Todos andavam com ele. E ele amava. Mas ele corrige o filho ao qual ele ama. Aleluia, as maravilhas. Então, não aconteceu milagre por quê? Porque o coração deles era incrédulo. Eles não tinham o Espírito Santo, o coração era incrédulo. Não foi nem porque eles não tinham Espírito Santo, porque o coração era incrédulo, ele não cria ainda, vivia com Jesus, andava, via os sinais, prodígios e não cria. Ainda era incrédulo e tinha uma oração perversa, o coração era maligno. Um invejava do outro e competia com o outro. Aleluia. Eita, Jesus. E o Senhor só realiza tudo na unidade, na purificação. No nome de Jesus. O Senhor tem uma medida para cada um. É na medida da busca, sabe? Da busca, da intimidade, da sua renúncia. Então não adianta invejar quem? Você precisa se converter dos maus caminhos. Aleluia. E se alinhar com a palavra para Deus te converter. Precisa purificação. Arrancar todo mal pela raiz de dentro de você. E pedir para Deus passar o fogo para queimar tudo. Para não ter nenhuma impureza. Porque Jesus quer te usar. E Ele está te chamando porque esse é o tempo. Aleluia. Não podemos... Mas essas palavras, e eles ouvindo, e ele falou mais uma vez, depois que ele realizou isso aqui aos discípulos, que podes vós, estas palavras, pode vós ouvir essas palavras, que eu não vou estar com vocês todos os dias, porque eu vou subir para o meu Pai, eu vou ser morto, eu vou padecer, e vou ser entregue nas mãos dos homens, como ele foi, mas eles não podem nem isso, e eles estavam, Jesus, tão atemorizado de Jesus, porque nós não temos que ter medo do Pai, nós teremos temer e respeitar Ele, mas não ter medo. Mas eles estavam tão atemorizados que eles não perguntaram por que ele estava falando aquilo. Mas ele mesmo entendia essa palavra, mas eles não entendiam estas palavras que eram encobertas. Era encoberta por quê? Que não era tempo de revelar, porque eles não entendiam nada. E só quem não compreendia, eles não compreendiam o que Jesus tem e temia interrogá-lo.
acerca dessa palavra. Então, por que Jesus censurou? Jesus censurou os discípulos. O que é censurar? É uma forma de repreender e criticar, advertir alguém que está errado. Então Jesus fez o quê? Você não pode advertir ninguém na frente. Jesus advertiu os discípulos na frente de todos, para que eles tomassem vergonha na cara. Na verdade é essa. Censurar é repreender. Ele repreendeu, ele criticou. Ele advertiu. Até quando eu vou estar com vocês? Geração incrédula, que não crê em mim, que está vendo. Imagine. E que tem, incrédula aí, o que ele falou? Outro? Eita, Jesus, perversa. É porque tem um coração perverso, mau. Precisa ser limpo, transformado, para realizar milagres. E a palavra foi encoberta porque eles não compreendessem e temia. E não queria perguntar, interrogar Jesus acerca dessa palavra que Jesus dizia, que ele ia ser entregue na mão dos homens malfeitores. Aleluia. E até quando eu estarei contigo? Vocês têm que aprender. Eles não tinham compreensão da palavra do que Jesus estava falando, porque não tinha o discernimento do Espírito. Eles viam, tem gente que vive desapercebida, eles viviam desapercebidos, andava com o mestre, via ele realizar todos os milagres da sabedoria dele e andava desapercebido. Por quê? Os sinais só manifestam. Os sinais eram manifestados naquele, o que era oculto, na vida daquele que tinha o discernimento e o Espírito Santo. E muitos sinais não são manifestados nas nossas vidas, ou na vida de muitas pessoas, por causa do Espírito Santo. Eu só vou discernir as coisas espirituais se eu andar em espírito. Se eu estiver preocupada com a carne, com o mundo, com o que vão falar de mim, com o que estão falando de mim, com o que é isso, com o que é aquilo, com o que eu vou comer e beber, com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Eu não ando em espírito, eu estou andando na carne. Porque o meu espírito diz que eu não tenho que justificar nada. A minha palavra diz, essa palavra diz que eu não tenho que justificar nada para ninguém. Porque quem me justifica é o meu Deus, foi Ele que me chamou. E Ele que me chamou, Ele que tem me capacitado, Ele que me livra, que me protege, que me abençoa. É Ele que faz tudo. Então eu tenho que andar em espírito e olhar para o céu, olhar o que está escrito na palavra. Eu vivo com o que está escrito, eu vivo com o que está escrito na palavra, não com o que os outros dizem. E você tem que acontecer com você também, porque senão você não vai exercer o seu chamado, e o Senhor está te chamando. Então se alinhe com a palavra de Deus, se arrependa e se alinhe com a palavra. Não faças como discípulos, geração incrédula. O que tiver ruim, podre, o que tiver imundo no seu coração, peça para o Senhor, me ajude, arranca, limpa, passa o teu fogo, purifica, e me traz uma fé inabalável, aquela fé que eu tinha, porque muitos aí de vocês tinham uma fé inabalável. Eu não sei o que aconteceu, o que foi perdido, mas será achado, porque essa palavra chegou, porque Ele precisa de mim, de você, e os sinais seguirão os que crerem, mas tem que crer. Tem que estar na posição, tem que ter um monte de oração, tem que ter separação, tem que ter renúncia para o Senhor operar e operar o milagre através de você, em nome de Jesus. E saiba que o Senhor não se deixa escarnecer por ninguém. Ninguém. Deus diz que não poupou nem seu único filho Jesus. Ele não vai poupar mim nem a você. De passar o que nós temos que passar para chegar aonde Deus tem projetado para mim e para você. Olhe para a palavra. Dê ouvido o que Deus fala ao seu respeito na palavra. Não o que o mundo diz. Porque o mundo foi o mundo que condenou. O próprio Filho de Deus que curou e libertou eles. Olhe para a palavra. O que o Senhor diz que vai fazer na minha e na sua vida. E o que eu sou. E o que Ele vai fazer está escrito aqui. Aqui é o suficiente. Jesus, Filho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o suficiente na minha vida. E tem que ser suficiente na sua também. Porque você tem chamado e Ele está te chamando. Então se alinhe com a palavra. Encoraje, porque chegou a hora, em nome de Jesus. Pai, soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor vai fazer maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado, meu Senhor, por mais uma revelação da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ministrar. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer. Eu recebo essa purificação e profetizo essa purificação em cada vida, em cada coração, em cada ouvinte desta palavra, porque eu sei que vai chegar. Aleluia. Cuide, Deus, com os teus anjos para chegar nos corações que é necessário, em nome de Jesus. E crendo que assim será feito, eu te agradeço em nome de Jesus.